Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de estilo de vida no ar. Meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista e hoje nós estamos aqui para falar sobre hábitos no verão. Como que deve ser a nossa alimentação, como que a gente deve cuidar nesses períodos festivos de recesso, de férias. Olá, pessoal. Meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga. É um prazer tê-los aqui conosco. Olá, eu sou a Graziele Mello, sou enfermeira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verão. Então, meninas, me conta, como que é para vocês? O que vocês têm de dificuldade quando a gente fala sobre verão, recesso? Eu acho que para começar, a gente tem que ter assim mais em mente, né, que apesar de ser verão, a gente tem que se cuidar da mesma forma como a gente se cuida ao longo do ano. E não é só deixar para esse período de férias para a gente começar a fazer uso do protetor, da alimentação mais adequada, da ingestão de água, todos esses fatores que a gente chega nas férias e a gente acaba se querendo aproveitar demais e esquece um pouco do cuidado. Eu acho que principalmente isso que a gente tem que começar a se atentar. E dezembro é sempre muito atípico em relação a tudo, né? Porque tem muita expectativa sobre, eu vou super descansar, eu vou estar comemorando com famílias, enfim. Só que daí o que acontece? A gente acaba se atropelando na rotina, né? Então, tem celebrações, tem pausas, mas só que as demandas ainda continuam e tem essa expectativa de, chegou o Natal e Ano Novo, vou comer e pisar, né? O pé na Exato. jaca, e aí se atropela também em relação a tudo isso, né? Eu acho que o primeiro vamos falar então sobre um pouquinho sobre alimentação, de Isso. como que funciona a alimentação nesse período. Eu vejo que as pessoas elas não conseguem entender que a alimentação, na verdade, ela não é uma dieta, né? O cuidar da nossa alimentação, alimentos adequados, ele deve vir durante o ano inteiro, né? Quando chega o período de mais de férias, as pessoas às vezes não conseguem cuidar tanto a alimentação por causa disso. Elas vivem muito naquela 880, ou eu realmente cuido 100% a minha alimentação, ou eu vou lá e não cuido nada, né? E a ideia não é essa, a ideia é que a gente tenha um equilíbrio, um meio termo disso. Pra gente ter esse equilíbrio, esse meio termo, eu vou dar algumas sugestões do que eu realmente faço em consultório, tá? A gente sempre organiza para ter um plano alimentar para esses dias atípicos. Então, a gente tem um planejamento alimentar onde a gente tem o que a gente come no dia a dia, né? Normal. Mas eu me planejo para conseguir comer coisas fora do normal, né? Coisas que não estão na minha rotina. Como, por exemplo, vamos falar sobre a ceia de Natal, né? Ceia de Natal, as pessoas chegam no dia do Natal e elas começam desde o café da manhã até a ceia a comer tudo que é permitido. E na verdade, gente, panetone, tudo bem, não tem o ano todo, mas tem vários meses do mês, né? Todos os alimentos que são voltados para o Natal a gente pode fazer em outro momento também. E a gente precisa tirar aquela sensação de escassez de que vai acabar e que a gente nunca mais vai ter aquele alimento, então a gente acaba consumindo além do que necessário. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, né, programar, organizar, assim, mentalmente ou através escrita, né, o que a gente pode fazer para melhorar a alimentação nesse período. Então, eu sei que a minha ceia vai ser atípica, eu sei que o meu almoço vai ser atípico, eu organizo para minha alimentação no restante do dia ser ok. Então, eu vou acordar, vou consumir ali o meu café da manhã, onde vai ter frutas, onde vai ter os alimentos que eu geralmente como, né? Vou me organizar para que quando eu for comer a ceia, eu vou comer respeitando a minha saciedade, que eu acho que é o mais importante ali. A gente saber que o alimento ele não vai acabar, a gente pode reaquecer, comer em outro momento que vai fazer sentido. E a mesma coisa acontece quando a gente vai para as férias, né? A gente vai para as férias e as pessoas vão, então café de hotel, alimentos diferentes, restaurantes que você quer conhecer, né? Mas lembrar de que o básico precisa ser feito mesmo nesse período. Então, consumir ali a nossa hidratação, a nossa água, né? Continuar, então, consumindo as nossas frutas, priorizar consumir isso, mesmo comendo as coisas diferentes, tá? É um equilíbrio que tem que trazer, né? Só que a gente acaba Exato. ficando, digamos, tão afoito nesse sentido de que, agora é o momento que eu preciso comer. A gente acaba esquecendo esses detalhes, né? E Exato. impacta muito na E a gente saúde. também acha que as férias é o momento que a gente tem que fazer tudo que a gente Se permitir. precisa. O que a gente não fez o ano todo, a gente tem que fazer só durante as férias. Então, conhecer os lugares que a gente não conheceu, aí comer tudo que a gente não comeu, aproveitar todas as oportunidades. E daí que a gente esquece de se hidratar da forma adequada, de comer da forma adequada, de tentar descansar e acaba não aproveitando as férias da melhor forma possível. Porque quer fazer tanta coisa que acaba virando um estresse, acaba sendo mais um período
que a gente não descansa de fato, não tem um sono regular, não tem uma alimentação adequada, não pratica atividade física. E acho que também acaba achando que vai passar um protetor solar só porque tá indo na praia, quando não é verdade, que a gente tem que passar durante todo o ano, né? Independente do tempo, se tá nublado, se tá sol, a gente tem que passar da mesma forma. E eu acho que seria basicamente, né, o pontapé inicial seria esse. A gente acaba saindo um pouco da rotina, né? Só que a gente acaba realmente esquecendo de todos esses detalhes, assim. E diante desse fator, muitas vezes acaba acontecendo essa saída da rotina e dificultando o início do outro ano. Porque daí as pessoas colocam a expectativa em dezembro para mudar no outro ano, e daí chega o outro ano e já estão enlouquecidas com a lista de metas, né? E aí, para te retornar a toda aquela rotina, o corpo também acaba sofrendo, porque daí tem a questão, ou talvez do trabalho, ou talvez também da forma como tu vai regular o teu sono novamente. Então, se torna mais sofrido e também para a saúde mental, porque daí tudo se torna muito estressante, tu fica ansiosa ou ansioso também. E teu corpo, ele tá sempre hiperativado. Então, se a gente não regula a parte do estilo de vida de uma forma equilibrada, porque também tem um gostinho de dezembro, mas a gente acaba sofrendo ali no início de janeiro, que daí a gente fala muito também sobre a questão do janeiro branco, por exemplo, né? A questão da saúde mental, de como iniciar o ano, porque a gente precisa falar que a vida acontece ao longo do ano e sempre vai ter todos os dias, né? Exato. E eu acho que chega esse período, as pessoas pensam, não cuidei da minha alimentação o ano inteiro, não fiz exercício, então não é agora que eu vou fazer. E na verdade não é isso, né? A gente sempre prega aqui que a importância da gente não ser nem 8 nem 80, que a gente tem que fazer, criar hábitos, e esses hábitos precisam ser duradouros mesmo nas nossas férias, mesmo nos nossos recessos. Não é que eu precise acordar às 5:30 da manhã para treinar nas minhas férias. Não é isso, gente, lá no recesso. Mas é que eu não preciso ficar o dia inteiro só comendo e atirado no sofá. Eu posso fazer um alongamento, posso trazer a consciência corporal ali através de uma respiração, né? Posso realmente me conectar com o meu corpo, né? Então, é extremamente importante que a gente consiga encontrar um equilíbrio nisso. O que eu sugiro? Se você está ouvindo o nosso podcast e você vê que a gente não consegue, tô ali, perdida, Larissa, não consegui melhorar a alimentação, 1º de janeiro eu mudo, que acontece, dia 2, né? Dia 2 Dia 2, O primeiro, a Eli eu ainda acho que não vai nem ser o primeiro, uma ela falou dia ressaca. 4, que se não me engano é segunda-feira. Então, o que vai acontecer? Não espera chegar lá, até porque a gente leva anos de maus hábitos, não cuidando da nossa alimentação, para que a gente realmente tenha um ganho de peso, ou que a gente esteja numa composição corporal que a gente não se sinta satisfeito. Então, o que a gente realmente tem que fazer ali? Organiza o que você consegue fazer hoje. O que você, dentro deste mês, para a gente não começar exatamente com aquela lista de metas infinitas. E lembrando, a gente já tem um podcast sobre metas, né? Onde a gente fala sobre como criar metas mais realistas, que seja de uma forma mais fácil da gente colocar no dia a dia. Porque quando a gente vai fazer nossas metas, acho que a Sá pode depois abordar um pouco, a gente faz uma lista gigante de metas e coloca uma pressão sobre si e acaba não conseguindo fazer. E quando a gente fala sobre alimentação, é aquilo básico, né, gente? Que nem eu falei pra vocês, da importância a gente manter um meio termo. Eu vou comer, sim, alimentos diferentes, eu não vou ganhar... Pode ser que o teu peso na balança aumente um pouquinho nesse período, mas vai ser um pouco de retenção de líquido, né? Tem o consumo do álcool também, que acontece bastante nesse período. Confraternização de empresa, a festa de amigos, enfim, as confraternizações de final de ano acabam aumentando tanto o consumo de alimentos diferentes quanto de álcool. Então, como que a gente pode fazer para minimizar, para reduzir esses danos? Colocar ali a nossa meta de hidratação de água, manter a hidratação de água adequada, colocar uma meta de consumir pelo menos fruta todos os dias, de fazer alguma prática de exercício físico e não precisa nem ir à academia, fazer alguma coisa, mas a gente realmente se manter ativo, uma caminhada, buscar alguma coisa na padaria que seja a pé, né? Não use o carro para isso. E quando a gente fala sobre ali a parte do verão, a gente também pode abordar a parte de alimentos que protegem a saúde da pele, né? Então, a gente tem alguns alimentos que geralmente são os alaranjados, né? Que a gente fala. Eles melhoram a cor do bronzeado, mas lembrando que bronzeado é uma coisa que é um mito que não é saudável, tá, pessoal? Não existe um bronzeado saudável, se a gente fosse falar nesse sentido. Mas esses alimentos, eles têm um efeito de criar uma camada protetora na nossa pele para evitar, então, a questão dos raios solares, né? Mas não quer dizer que quando a gente utiliza esses alimentos, como, por exemplo, cenoura, mamão, a moranga, que
são alimentos mais alaranjados, não quer dizer que a gente vá não utilizar mais o protetor, tá? Longe disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que Isso. realmente protege mesmo é o uso do protetor solar, né? E que nem a Grazi comentou, não só no período de ir na praia, a gente precisa utilizar protetor solar todos os dias, né? E tem uma polêmica sobre protetor solar, né? Que o pessoal fala, não, hoje em dia não pode usar por causa dos componentes químicos, vai ser nocivo, enfim. Mas a gente esquece que isso foi uma grande evolução da parte da humanidade justamente para prevenir o câncer de pele, né? E o câncer de pele, ele é o único que tem 100%. Eu não gosto de falar 100%, mas ele é o único que tem 100%. A prevenção dele é só com a fotoproteção. Então, principalmente a fotoproteção diária. Então, nesse momento, a gente tem que falar sobre disseminar a informação de que a gente tem que fazer o uso do protetor solar, de óculos escuro, de chapéu, camisa com proteção UV. E, num geral, não vou me aprofundar sobre câncer de pele, mas, num geral, o câncer de pele, ele se dá também quanto à grande exposição solar, principalmente a grande exposição solar que ocorre durante a infância. Então, até os 18 anos, toda a exposição solar para desenvolver o câncer de pele, 80% se dá até os 18 anos. Então, aqueles 20% vão ser ao longo da vida. Olha só. Por isso a importância de a gente fazer o uso, principalmente nas crianças, que a gente também não tem, às vezes, nem o hábito. Hoje em dia, se a gente comparar com... Até acho que na nossa infância, as crianças hoje a gente consegue tem mais o hábito de passar protetor solar, de estar sempre protegida ao sol, mas acredito que com vocês também. A gente passava uma vez só e ficava o dia inteiro na praia, confiando que o protetor ia só proteger naquele dia ali e não ligava de passar sempre. Mas é importante retocar o protetor a cada 2 horas. Se teve... entrou na água, né, seja na piscina, seja no mar, retocar novamente, passar o protetor 15 a 30 minutos antes da exposição solar, tomar cuidado também, né, com as regiões que a gente não tem tanta atenção, é o couro cabeludo, nuca, palma das mãos também, as plantas dos pés também. Orelha, né? Orelha. Porque eu lembro que eu li um estudo, uma época, que os locais em que a gente mais tinha câncer de pele era ponta do nariz e a orelha. Porque realmente a orelha é uma coisa que acaba esquecendo, né? A gente não passa na A gente orelha. não passa, não tem esse hábito. E às vezes, muita gente fica às vezes deitado no sol pra ficar pegando aquele solzão. E às vezes até atrás do joelho também não tem um hábito de passar e depois fica descamando a pele ali, no pé também. E também é importante a gente ressaltar que esse ano, se eu não estou enganada, o CEPOM teve de atendimento relacionado ao câncer de pele cerca de 1.108, só de janeiro até novembro desse ano. Então é importante a gente conseguir disseminar, principalmente a ideia durante o verão. A gente é uma região litorânea, então é bom a gente abordar isso porque as pessoas ainda normalizam a gente ir lá e ficar na exposição solar, né? E vou dizer pra vocês, eu amava isso. Eu também era uma pessoa que, assim, adorava pegar o sol, né? Mas eu vejo que a minha pele já não tolera, claro que pela questão... A gente sabe que o sol cada vez mais, ele tá um pouco mais forte, enfim, né? Mas hoje eu pego cor no sentido, eu não fico lá exposta ao sol, eu passo protetor, eu entro no mar, enfim, até fico ali um pouquinho, 5, 10 minutos, mas eu não pego mais. Por quê? Na minha família eu tenho um histórico de câncer de pele, né? E eu vejo que saiu muitas manchinhas, pintinhas, que são alertas também, né? Isso. Então a gente sabe que as manchinhas vermelhas, né, se não me engano, são as que a gente realmente precisa ali, opa, peraí, é um local, né, que a gente precisa cuidar. Principalmente braços, peito, né? Enfim. Isso. E o ideal também é a gente conhecer o nosso corpo. Assim, não só no câncer de pele ou relacionado ao verão, né? Num geral, a gente tem que conhecer o nosso corpo para quando a gente tiver alguma alteração, a gente identificar, opa, aquilo dali não é normal. Isso se dá também por exemplo, no exame de sangue, vai dar num preventivo, no PSA, no caso do homem também, e até mesmo nas nossas pintas, que a gente não tem o hábito de ficar observando se tá tudo normal. Se tem uma pinta, opa, aquela manchinha ali é diferente, aquela dali foi por causa do sol. Até quanto à alimentação, que a gente também não tem o hábito de ficar se regulando. Isso. Não se regulando, né? Mas de fazer... Não tem o hábito ainda de conseguir fazer uma alimentação totalmente adequada ou com mais frutas e verduras e menos produto industrializado. Isso. Exato.
Tem um protetor específico, eu acho que para bebês, né? Tem. Só que não é de filtro solar, é um protetor físico. Físico. né? Existe assim, de protetores solares hoje que a gente tem o protetor que ele é o convencional, digamos assim, né? Um protetor com filtro lá, enfim, que a gente passa. A gente hoje tem protetor spray, né? Em água, no formato de água, assim. Que eu sei que esses de águas, eles são um pouco menos eficazes na proteção, mas eles também têm menos aditivos, componentes ali que sim. estão correlacionados, né? A gente sabe que o uso de aerosol, né, que é tanto da parte de desodorante quanto a parte de protetor, não é tão benéfico para a saúde. E a gente também tem o protetor físico, que ele não Isso. vai penetrar na pele. Ele só realmente ele faz uma barreira de proteção física, que a gente utiliza em bebês, mas a gente vê muitos protetores que são mais na pegada veganos, enfim, né? Pena a Betina não tá aqui conosco, que a Betina, ela utiliza bastante desses produtos, assim, ela conseguiu retirar bastante de produtos convencionais na casa dela, e então acho que faz bastante sentido, assim, mas qual é o melhor, assim, né? Depende muito do que faz sentido pra ti. Isso. É bom aquele que realmente tem uma alta proteção, né? E o ideal também, né, a gente não esquecer de... eu não tenho protetor facial, então eu não vou passar nada no rosto, eu vou passar só o corporal. Porque o do corpo eu não posso passar no rosto, não. Isso. Não tem como, né? É melhor a gente Tira esse mito pra gente, Grazi. É melhor a gente passar o protetor corporal no rosto do que não passar nada. Não passa nada. Eu não Olha tenho um protetor de 70, só tenho de 30. Posso usar? É melhor passar o de 30 do que não passar nada. E a diferença do de 30 pro de 50, por exemplo, é que o de 30 ele bloqueia 97% dos raios UV e o do de 50, perdão, bloqueia, né, cerca de 98. A diferença, se a gente perceber assim, é bem pequena quanto à porcentagem, mas a gente também observa, principalmente na questão das pessoas com mais e menos melanina, quanto que ele é mais eficaz. Isso. Perfeito. E outra coisa que eu acho legal a gente falar é que as pessoas acham que somente pessoas brancas devem utilizar o protetor. O que, na verdade, não é verdade, né? Porque a pessoa que ela tem a pele negra, ela tem a pele mais sensível para o sol do que a própria pessoa branca, né? Isso, eu tenho os estudos que falam com relação a isso. E acho bacana a gente trazer, porque às vezes a pessoa acha que porque ela é negra, ela não precisa de protetor solar. E, na verdade, a pele dela é mais sensível com relação ao sol. Ela absorve mais. Deve ter alguma coisa com relação à melanina ali, né? Eu sinto isso. Quando eu vou na praia e pego um sol, por exemplo, eu sinto muito calor. Parece que retém muito esse calor e eu fico assim como se eu estivesse com febre. Eu fico ali em torno de 37, 37,5 e até realmente baixar essa sensação. Parece que eu peguei uma insolação e aí demora um pouco, sabe? Isso assim que realmente eu não tenho uma pele retinta, enfim. Isso. Mas eu acho que justamente por causa da coloração. E justamente da absorção ali que tem do calor e dos raios UV, né? E um dos fatores também que auxilia no desenvolvimento do câncer de pele, enfim, é a cor mais clara da pele. Porque aí a gente acaba tendo menos melanina, então tá mais propício a desenvolver o câncer de pele. E daí, com isso, a região sul, ela tá entre... Nas regiões do Brasil, ela é a primeira região que que mais tem caso, mais incidência de câncer de pele por causa da coloração da pele da população daqui. Olha só. Bacana. E ainda falando sobre a parte de verão, vamos abordar então a parte de alimentos, né? Vamos falar O que um que a pouco gente sobre leva pra alimentação. praia? A gente faz, né? Como passa o dia inteiro na praia? Né? Vamos Embaixo do falar guarda-sol. o que é legal a gente evitar. Nesse Isso. período, é um período em que a gente fica mais cansado, fadigado pela questão do calor, né? Então, o nosso corpo precisa trabalhar ali para fazer uma regulação corporal, né? E acaba que as pessoas têm um pouco mais essa sensação de estar prostrado, né? Tá cansado, enfim. O que a gente pode fazer para melhorar? Cuidar bastante a hidratação, o consumo de água adequado. Quando a gente fala sobre quanto que eu devo tomar de água, digamos assim, o ideal, o mínimo, é que a gente tomasse cerca de 35 ml por quilo de peso corporal. Então, digamos que eu tenho 65 quilos, eu vou fazer 0,35 vezes 65 quilos, né? Esse é o mínimo que a gente deveria. Mas não adianta chegar para a Sabrina e falar, Sabrina, você tem que tomar 3 litros de água e a Sabrina não toma 500 ml de água. Então, a gente vai ter que fazer um consumo um pouquinho mais elevado. Priorizar bastante agora no verão as frutas que contêm água também, porque elas também vão ajudar na parte de regulação ali corporal.
melancia, melão, laranja, né? Frutas que realmente contêm mais suco ali, para que a gente consiga ter uma hidratação um pouquinho melhor. Na parte de tô lá na praia, Larissa, quais as opções? O que eu evito? Tudo que tem maionese, né? Por que isso? Porque a gente não sabe como está sendo armazenado esse alimento. É um período de muita intoxicação alimentar, né? Que é quando a gente come algum alimento em que a gente passa mal, enfim. Para a gente identificar, até é legal a gente falar, quando a gente vai num local, fui numa pizzaria e toda a minha família foi, a gente foi entre 5 e 6 pessoas. Qualquer local em que a gente consome alimento e mais de 5 pessoas passam mal, a gente chama de surto alimentar. Tá? Então, quando você vai, precisa ir no médico, foi no local, mais de 5 pessoas consumiram aquele alimento e não fizeram bem, a gente chama de surto alimentar. Aquele local ali mostrou que ele não estava com as condições adequadas. E a gente tem muito isso nas praias, né? A gente tem carrinho que fica com comida exposta, a gente tem carrinho que carrega maionese sem ter a temperatura adequada. Então, evitar essas coisas que tenham, principalmente, coisas que precisavam estar refrigeradas. Queijo coalho, né? É um laticínio que a gente vê que as pessoas carregam em caixinha de isopor. A gente não sabe quanto tempo tá ali. Vejo muito churros, os churros ali expostos ao Super sol. temperado, com vários grãos de areia. Eu brinco que eles ficam parados na areia. E eles ficam expostos. Então, assim, sempre quando a gente for optar por um alimento, optar o que a gente vê que não precisa de refrigeração, né? Então, evitar principalmente a parte de maionese, queijos, carnes de preferência. Frutos do mar são extremamente perigosos quando eles estão passados também. Então, priorizar se eu for comer em um local que eu veja que tem ali geladeira para estar refrigerado, enfim, nesse sentido, né? Pra gente não ter nenhuma intoxicação alimentar. E o que eu posso escolher? Quais são as coisas que eu mais gosto ali? Hoje a gente vê fruta picada, né? Então, frutas picadas também são bacanas a gente colocar. O próprio milho, né? Então, o milho cozido, querendo ou não, quando a gente precisa cozinhar o milho, ele chega numa temperatura de mais de 100 graus, né? E ele fica ali, geralmente, imerso nessa água quente. Claro, Larissa, mas eu gosto de milho na manteiga. Tudo bem, né? Vai passar ali a margarina, a manteiga no milho, né? Ok. Mas evitar mais essa parte de produtos que tenham maionese, que sejam mais pesados, tipo um choripã, que a gente tem bastante aqui no sul. Pra quem não sabe, choripã é um pão francês ou pão cacetinho com maionese, tomate, alface, linguiça ou carne, né? Como se fosse um cachorrasco, digamos assim, também, né? Mas eu evito essas coisas, porque são coisas em que eu não sei a condição, como foi armazenada. Percebam que os manipuladores desses alimentos, eles geralmente não têm onde lavar a mão. É verdade. Olha só. Meu Deus. Gente, nutricionista. Agora. Confesso pra vocês que eu, particularmente, eu não como coisas da praia. Eu só como milho. É a única coisa que eu como da praia, tá? Eu me organizo, eu levo num coolerzinho as minhas frutas picadas. Como é que a gente pode levar, então, a comida, né? Porque eu sempre fico com receio. Tipo, vou fazer um sanduíche, sei lá, com um pouquinho de maionese, por exemplo. Aí, alface, tomate. Mas aí, chega lá, quanto tempo que fica? Será que é bom ou não, sabe? Então, posso levar um patê e colocar no cooler e começar? Então, vamos lá. Só ali, fazer antes de ir pra praia. A gente leva um cooler, né? E cooler é pra gente manter ali armazenado o alimento. Eu separo geralmente um cooler pra levar a comida e outro pra levar a bebida, tá? Porque eu tenho um menorzinho, pequenininho, que eu levo a comida e o maior que eu levo a bebida. Nesse que eu levo a bebida, eu levo bastante água, eu levo a água congelada já. Faço isso então, também. eu levo a água congelada, que ela já é o próprio gelo ali também, junto com uma água refrigerada. Dá pra gente levar, então, a cerveja, né? Enfim, regular ali. Tomei cerveja, também toma água, né? Para tanto a parte de auxiliar o fígado na detoxificação, né? Porque é importante ali. E também para a parte de hidratação corporal. Na comida. Então, quais são as opções legais a gente levar para a praia? Frutas, né? Se der frutas inteiras, como laranja, que a gente pode levar uma faca e cortar. Maçã, a própria banana a gente pode levar. Mas eu também levo melão picado, melancia picada, morango. Tudo num potinho. Coloco ali com gelo, refrigerado. E quando eu penso em alimentos mais salgados, eu levo o próprio ovo cozido, tá? Eu cozinho o ovo e deixo na casca, porque quando a gente deixa o ovo na casca, a gente mantém mais ele.
Dá pra fazer sanduíche, sim, só que deixar no máximo 4 horas esse sanduíche ali armazenado. Se eu vou tá. passar o dia inteiro, já não é tão legal. Aham. Mas eu posso montar o sanduíche também. Como que eu faço pra montar o sanduíche? Eu levo o pão separado Uhum. e eu levo a parte de o próprio atum na lata. E aí eu posso tirar o atum da lata ali, porque eu sei que ele não vai estar passado, né? Quando a gente coloca a misturinha, eu gosto de fazer o patê de atum com Isso. ricota, né? Uhum. Eu não uso maionese. Mas o patê com ricota, eu levo a ricotinha, né? O restinho da ricotinha num potinho. E levo o patê, o atum, e misturo na praia. Por quê, gente? Porque quando a gente leva o atum já exposto com essa ricota, a chance dele estragar é um pouco maior. Sim. Né? Então, faz o sanduíche, armazena em papel alumínio, né? Ele ali, fecha ele por unidade. Coloca ele de preferência dentro de um pote para não ficar em contato com gelo, porque senão ele pode pegar a umidade do gelo e ele já vai ficar com aquele pão mais úmido, né? Mas nesse sentido, assim. Vocês vão me perguntando, a gente vai Ótimo. conversando. Aham. Então não errei tanto. Não, Não, viu? Ó, já tô contaminada. mas eu sou da teoria de que se a gente puder levar a nossa comida, melhor. Isso, Porque, tá. infelizmente, a gente não vê os manipuladores lavar a mão, Isso. né? Muitos deles não têm acesso a banheiro. A gente sabe que as praias ainda têm poucos banheiros, né? Tem poucos sanitários pra fazer isso, enfim. Então, E o ruim ainda é aqueles que usam a luva pra pegar o dinheiro, pegar a maquininha e vão Isso. manipulando o alimento também, que eu acho que contamina muito mais. muito mais. O do dinheiro, que... a maquininha é extremamente sujo, né? Isso, Então, tá. assim, se der, melhor. Mas tô lá, não levei nada. O que que eu faço, né? Prioriza comprar de barraquinha, Tá. ao invés de comprar dos manipuladores que passam. Uhum. E prioriza milho, né? Pastel, cuidar o pastel. Porque o pastel, além dessa gordura, muitas vezes ela não é descartada, ela é reutilizada várias vezes. É uma coisa que a gente não sabe se ficou armazenado na geladeira, Sim. né? Então, às vezes é melhor eu pegar uma carne, né? Enfim, do que eu pegar o pastel. Porque o pastel, eles podem, às vezes, produzir e deixar 2, 3 dias ali pra depois fritar. Aham. Ah, nesse sentido, assim. Coisa boa, né? Mas alimentação na praia. Ah, Larissa, mas assim, eu adoro que você comeu a vida inteira e não morreu. Não, só deu umas dor de barriga. Dor de barriga, E aí aquela a virose É a típica, virose. né? Aí a culpa é sempre o mar, né? Enfim. Isso, Não, isso. gente, é outras É. coisas além do mar. Tá, Mas a culpa é sempre perfeito. porque eu passei o dia inteiro na praia e a culpa é do sol e do mar, mas não, eu me alimentei super bem, comendo várias coisas que você nem sabe de onde veio, como foi manipulado, nem nada. Exato, né? E a gente vai criando essa síndrome quando a gente fala sobre nutrição. Aham. E quando eu vou comer fora, eu sento de costas pras cozinhas. Eu sento de costas pras Sim. cozinhas. Porque se eu sentar de frente, o olho bate e eu fico, meu Deus. Aham. E sai, como que a gente aproveita as férias sem se cobrar tanto? A parte, assim, mais da saúde mental. Sim. Bom, chega as férias, tem essa expectativa de que a gente precisa aproveitar ao máximo e descansar da melhor forma possível. Só que daí tem as redes sociais que a gente acaba sempre comparando, né? O fulano tá aproveitando mais do que eu, então vou nos lugares agora que nem o pessoal tá falando, ripados, né? Então, o que acontece geralmente pra gente não ficar nesse excesso de culpabilização que eu não aproveitei ao máximo, é você conseguir fazer dentro daquilo que é possível, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu financeiro, cada um tem que reconhecer aquilo que realmente faz um sentido. Eu estou descansado porque hoje, sei lá, eu limpei as gavetas porque isso me reenergiza, ou porque eu fiquei prostrado no sofá. Então, cada um tem que sentir o seu ritmo, né? E a culpabilização, ela vem de uma forma muito mais profunda e que muitas vezes a gente tem que analisar se eu me culpabilizo durante o ano todo ou se é somente um período ali daquela fase, né? Se for um período daquela fase, a gente precisa ter um pouquinho de autocompaixão. Ou seja, eu sempre falo assim pro meu colega ou meu amigo, não se preocupa, foi só hoje, aconteceu só hoje, e a gente não faz isso pra gente, né? A gente se autocritica de uma forma muito ferrenha. Então, assim, hoje não deu certo, não consegui, né, planejei, não consegui ir pra praia hoje. Mas amanhã vai ser um outro dia, amanhã eu vou conseguir descansar melhor, hoje foi mais agitado. Então, eu preciso ter um pouquinho mais de resiliência comigo mesmo, mas um pouquinho de compaixão comigo também.
Então, a gente vai nesse processo. Agora, se a pessoa tem um autocriticismo muito grande, a gente precisa trabalhar em terapia, né? Mas tudo que é em excesso, que a gente sempre fala aqui no podcast, a gente precisa trazer um pouquinho mais de equilíbrio, porque senão algum lado vai estourar, né? E não é bem isso que a gente quer agora pro final do ano. Exato. É isso, né, meninas? Grazi, o que você diz com relação à parte de a gente finalizar aqui? Cuidados no verão. Qual é o recado que você deixa? Eu acho que não esquecer de passar o protetor. Evitar o sol das 10 às 4, que é o pior sol. Se hidratar bastante, se alimentar da forma mais saudável possível. E eu acho que o principal é o protetor. E usar o protetor mesmo se a gente estiver lá embaixo do guarda-sol, do gazebo, enfim, né? Não esquecer guarda-sol, não E esquecer. mesmo que não tenha sol. Sol, Sim, isso. Porque o pior é o mormaço. Isso. Né? Que a gente se queime e a gente não sente, né? Sim, que se deixar a gente fica o dia inteiro na praia. Porque tá gostoso. Ah, não tem sol, não vou me queimar, vai ficar tudo tranquilo. Aí depois chega igual um camarão. E aí não se hidrata, não bebe água. Então, o pós-sol também é importante, hidratar bastante a pele. Pegar o sol mais adequado, o sol da manhã até as 10 da manhã. E o sol após as 4 são os melhores, o sol menos prejudicial à pele também. Acho que seria isso, basicamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam ter bons hábitos durante a alimentação ali no verão. Aí, e aguardamos vocês no próximo episódio. Socorro, Deus.